Boa noite! Eu amo que a gente usa a mesma entonação. Que sincronizado, dona Mariana! E aí, galera, gente, eu tava com saudade disso aqui. Verdade. Faz quantas semanas que eu não venho? Várias. Eu tirei férias e não tô Várias semanas que a senhora não vem, né, querida? Eu só fico comandando ali por trás. Ela só fica nos bastidores, gente. só na chefia, só na mesa da diretora é a Mariana. Por sinal, você vai tomar advertência, porque veio de chinelo semana passada. Tá achando que é Jornal Nacional aqui, gente. Amiga, não aparece o pé. Hoje você tá de tênis. Hoje eu tô de tênis, mas não aparece o pé, gente. Eu não aguentei o Lucas gravando aquele stories. Eu vou mostrar pra Maria. Ele fez de propósito. Ai, gente, é sobre isso. Mas estava com muita saudade. Estamos aqui novamente nos estúdios RCB para mais um podcast. Hoje a gente vai trazer um assunto que a gente entende, né, amiga? Demais da conta. É hoje eu acho que eu vou fazer uma sessão de terapia aqui hoje. Vocês se preparem, hein, gente? Se virar uma sessão de terapia aí online... ferrou. vai ser legal. Acho que aí vai ser legal, Agradecer primeiro, então, o pessoal do Estúdio RCB, o Pedrão que tá aqui mais uma vez com a gente, que sempre nos recebem. Deixar aí a dica pra vocês, se você tem vontade de falar sobre algum assunto, trazer algum tema, estar na internet de alguma forma, procure os Estúdios RCB. Carvalho Digital, o professor Reinaldo também dá um super apoio aí para quem tem dificuldade de falar em público, né? Tá sempre mesmo. Aí. Isso mesmo. Agradecer também Thaís Carvalho, joias que estou usando hoje, maravilhosa. Toda trabalhada na Thaís Carvalho. Sobre isso. E a Thaís, ela tem, para você aí que tem vontade de ter uma renda extra ou de ter uma renda principal, a Thaís trabalha também com a revenda, viu, gente? Então, a gente vai deixar aí a arrobinha dela no link do YouTube. Vocês procurem ela, peças de altíssima qualidade, vale muito, muito, muito a pena. Eu estava esperando eu vir pra falar, né? Porque tá já vendo? que eu sou a embaixadora dela... Tem que ser a Mariana, não você tem. Você fica com a Kiz, eu fico com a Thaís. Isso mesmo. Olha, Ana Lúcia já dando boa noite. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe não me deixa passar vergonha sozinha. Maravilhosa. Obrigada, Pedro. Aqui eu consigo ver minha boca. Isso, olha lá o retorno. É sobre isso. Se alguém falar que minha boca tá grande, tá feia, vai ser bloqueada aqui também, hein, gente? Eu já avisei. Pelo amor de Deus. Olá, boa noite. Hoje o assunto vai render. Vai mesmo, Fabi. Porque nós muito. já estamos aqui com ela, que cuidou de mim. Eu não sei se é bom falar isso, porque ela vai falar assim, devia ter internado, né? Mas ela que cuidou de mim no meu pré e no meu pós-bariátrica, ela é especialista nesse assunto, especialista em transtorno alimentar, obesidade. Quantos anos já trabalhando com isso, Tati? Desde 2012. Especificamente com só 10 anos, então, na área. Ela tem muito pra trazer pra gente. Tati, minha psicóloga maravilhosa. Cadê as palmas, Pedro? Cadê a sonoplastia aí, o negócio? Já tá focando na Tati pra ela já poder se posicionar. Ah lá, maravilhosa. Boa noite, Tati. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Vocês duas pelo convite. Uma honra tê-la aqui conosco. Vai sanar muitas dúvidas, gente. Eu tenho certeza que esse episódio, muita gente vai assistir online, ao vivo, depois de muito tempo, porque vai ser muita informação legal. À disposição, para vocês quiserem. Bom, gente, quando eu decidi pelo meu processo da bariátrica, né, eu já vinha ali de um processo de autoconhecimento, eu falo que eu já até cheguei meio que pronta pra Tati, a gente até brincou sobre isso, porque eu já vinha num processo, eu sabia o quanto que era importante a mentalidade, eu já tinha identificado uma crença limitante que eu tinha em relação ao meu peso. E aí, processo de bariátrica, não sei se vocês sabem, mas é importantíssimo esse acompanhamento, né, Tati? Já está isso disseminado? As pessoas já têm essa consciência? Ou ainda tem quem te procure só pra fazer um laudo? A Mari mudou bastante já, viu? Eu acho que no começo, quando eu comecei, eu acho que isso era muito forte, né? Aquela coisa do paciente olhar pra gente e falar, e aí, quantas sessões eu preciso fazer pra pegar o laudo? A gente não vê, mas... tá bom. Você fala baixinho, tá? O paciente geralmente vinha com essa fala, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sempre começo, né, o acompanhamento perguntando. Eu falei, você tem ideia, né? De uma maneira muito honesta. Eu falo, olha, pode ser muito honesto. Você tem uma ideia do que você tá fazendo aqui? Né? E geralmente eles trazem uma demanda pessoal. E até essa pergunta é muito por isso, né? Pra gente entender assim... Ele tá se sentindo obrigado? Ele tá acreditando no que ele tá vindo fazer aqui? Ele já traz uma demanda pessoal dele? Então, assim, é muito raro. Eu não escuto mais o paciente falar, é porque eu tenho que pegar um laudo. Eu não percebo mais essa fala que era assim. Era bem comum.
Hoje em dia existe um conhecimento muito maior, né? Informação muito mais disseminada. Eu acho que, assim, os últimos 3, 4 anos, pelo menos que é o tempo que eu vivo esse assunto, o tanto que mudou em relação a isso, porque era muito isso. As pessoas iam operar e fazer a bariátrica achando que só a cirurgia por si só ia resolver o problema, ia sanar a obesidade em si. Ah, eu operei, vou ficar magra pra sempre e acabou os meus problemas, né? Sim. E eu acho que, principalmente por conta de tanta gente que teve reganho, é que eles entenderam que... Porque eu até falei pra Mari Silva isso essa semana. As pessoas colocam naquela situação do tipo... Todos os meus problemas são porque eu sou gorda. Sim. Aí ela emagrece. E os problemas continuam lá. Sim. Uhum. Ou eu vou ser feliz só quando eu Quando for for magra. magra, Aí exato. fica magra e vê que não está plenamente feliz. Mas sabe isso, onde a gente percebe de onde vem, né? Eu percebo isso mais em pessoas que, de alguma maneira, vivenciaram a obesidade desde muito cedo. Então, assim, na adolescência, né? Que é a construção da sua identidade. Então, eu não sei mais, sei lá, se eu realmente sou tímido e, de uma certa maneira, a obesidade, sei lá, abafou isso. Eu acreditava que eu era tímido por causa que eu era obeso. Ou se isso era a minha personalidade mesmo, né? Então, muita coisa nubla. Porque a obesidade, como ela tem um caráter de imagem, de identificação, de social, isso fica muito confuso, né? E isso é uma das coisas que eu converso muito. Eu falo, olha, a gente vai ter que entender... né, exatamente onde a obesidade cabe na sua vida, onde ela entra, onde realmente ela interfere. Senão você pode ter uma vivência muito frustrante depois de um pós-operatório. Falar, olha, eu depositei todas as minhas expectativas e isso não foi vivenciado na prática, né? Eu não consegui resolver. Até por isso que a gente já vai adiantando para que o paciente já vá conseguindo fazer algumas indagações a respeito disso, né? Falar, será que realmente eu tô colocando todas as minhas expectativas? Eu falo, olha, a nossa vida é um monte de caixinha. Se a gente colocar uma só, vão ficar faltando, né? Sim. Exato. Mas isso, eu percebo que até isso tem mudado bastante, né? Até essa coisa de acreditar que a cirurgia vai salvar. Isso tem mudado consideravelmente. Eu conheço uma pessoa que antes da bariátrica era muito alegre, feliz, sorridente. Tinha, assim, sabe aquele ânimo de vida? Sim. E hoje eu vejo que tá ali, emagreceu e não sei o quê. E tá sempre carrancuda, brava, parece que infeliz. Você percebe muito isso? Acontece muito? É difícil, Mari. É mais raro, É né? muito, é raro. É assim, é dura como uma questão pessoal, né? É uma questão muito individual. Mas, assim, de uma maneira geral, a cirurgia, ela traz muita... Ela realmente proporciona muita coisa que o paciente chega dizendo que deseja, né? Então, eu quero atividade física, eu quero brincar com a minha filha, que às vezes eu quero, sei lá, eu quero correr, não consigo, quero dançar com ela, não consigo. Coisas simples, né? Então, essas coisas, quando eu percebo até que o paciente traz desejos muito práticos, muito reais, a cirurgia consegue proporcionar. Então, assim, eu percebo que existe essa frustração, esse desconforto, quando eu não fiz, às vezes, por mim, né? Eu fiz para atender uma expectativa, e aí sou eu que vou ter que administrar toda essa vivência pós-operatória, né? Quando, de alguma maneira, o alimento, ele era tão vital, tão necessário, né? Ele é tão concreto dentro da minha satisfação que quando ele é retirado da maneira que ele é retirado, porque ele não é retirado definitivamente, ele só é alterado, né? E fica, às vezes, eu falo do vazio, né? Os pacientes às vezes falam, comida não dá mais o mesmo barato. E isso, às vezes, gera, né, um momento deprimido, até uma introspecção, porque é preciso pensar, falar, qual é o barato que eu estava buscando que não estava na comida? Né? Então, depende, isso é muito particular. Mas a maioria, os pacientes gostam muito do resultado, né? Ficam felizes, compensa. Eles dizem que compensa. Deveriam ter feito antes. É o que eu mais escuto. Eu deveria ter feito isso antes, O meu né? sentimento é totalmente esse. E isso que você falou em relação à timidez é muito real. Porque eu era a pessoa que eu sempre achei que eu era muito tímida. E assim, vendo minha vida hoje, eu tenho algumas vergonhas, mas que é o normal da vida, mas não, eu não sou uma pessoa tímida. E né? nem era antes. E nem era antes, mas eu usava a timidez como uma muleta pra justificar o fato de eu ser mais introspectiva por não estar bem, por estar naquele corpo. Então é uma coisa que faz muito sentido. O Lucas tá comentando aqui, ó, eu tinha isso em mente, só iria ser feliz quando estivesse magro. Mas muita coisa não mudou. Eu tive que driblar e aprender a lidar com novos e mesmos problemas graças à terapia.
só a terapia, só. Pra ajudar, né? Eu acho que até mesmo busca alguma aceitação, né? Ai, vou ser mais aceito, vou encontrar o amor da minha vida quando ficar magra. Aí você fica magra e não encontra o amor da sua vida. E aí? Exato. Não Eu é? falo isso. Às vezes, quando o paciente fala, olha, eu falo, qual é a sua queixa, né? Qual que te trouxe aqui? Qual foi teu start? Você fala assim, vou operar, né? E aí, quando a questão é, olha, porque aí eu tenho certeza que a minha vida amorosa vai ser diferente, eu falo, olha, eu tenho certeza que, assim, eu não tenho um relacionamento, porque eu, né, eu tenho obesidade e tal. Eu falo, olha, e se eu te dissesse que se eu pegar meu cadastro, eu não vou casar, às vezes vem, eu não vou casar, né? Às vezes vem muito do feminino, eu não vou casar. Eu falo, olha, se eu te disser que eu pego o meu cadastro de paciente, né, as fichas, né, o perfil dos meus pacientes, a maioria tá entre casado, separado, viúvo, né? Então, eu falo, não é uma crença, isso é uma crença, Sim. né? Que a obesidade, de alguma maneira, ela impede relacionamentos afetivos. Isso não é real. A gente sabe disso, Sim. né? Mas e vem, né, a questão que a gente percebe que às vezes a pessoa se fecha, ela se isola. Então ela não vai em lugares, ela sempre desacredita que talvez tal pessoa tá olhando pra ela, não deve estar olhando porque tá percebendo que reparando. minha roupa, né? E a gente sabe não é isso. Eu falo, olha, você tem certeza que realmente, às vezes, né, quando chega, eu falo, você tem certeza? Da onde você traz essa absoluta certeza que tava te criticando, que tava te julgando, né? Por que não podia estar interessado? Imagina, interessado em mim. Eu falo, olha, né? Você tá fechando questões. Então, quando a pessoa vai fechando, né? Não vou sair, não tenho roupa, né? Não vão olhar pra mim. Então, na verdade, ela realmente fica muito menos disponível para um encontro, Ah, eu tô né? rindo Encontrar aqui do alguém. Lucas, gente, não tem como. O Não. Lucas não vem, mas ele Ele comenta causa, cada ele coisa, causa. gente. Eu não encontrei o amor magro, mas comecei a dar mais após a cirurgia. Na verdade, acho que, Tati, a gente precisa abordar um tema, porque assim, sabe o alcoolismo, Sexualidade? pós-cirurgia, sexualidade? Acho que o Lucas tá nessa fase. Tá nesse Porque momento? Os dois Mas- juntos dá? Ou é um ou outro? Porque o Lucas Não, tá nos dá dois. pra dar os dois, porque eu lembro que uma vez eu falei pra Tati, porque eu tinha muito essa questão do vício na comida, né? Tipo assim, a vontade de comer. Então, o meu primeiro pensamento antes de decidir sobre a cirurgia, quando eu precisei decidir por uma questão clinicamente que me obrigou ali, eu lembro que eu falei assim, cara, mas eu tenho tanto prazer em comer, como que eu vou num rodízio de pizza e não vou comer até explodir? Como que vai ser isso? Mas o seu lance era comer quantidade, não Era era quantidade, Não era era quanti- não, a questão do saborear, Não, era assim. quantidade, era ir no rodízio de pizza e disputar, comer 25 pedaços, era esse entendi. ponto. Aham. E aí, eu lembro que um dos pensamentos que veio pra mim foi, ok, a comida hoje é uma fonte de prazer, e talvez seja a minha única fonte de prazer, mas eu posso ter outras fontes de prazer, e só quando eu identifiquei isso foi que eu consegui colocar isso na mesa. E uma vez eu lembro que eu falei pra Tati, a comida é o meu escape, a minha válvula de escape, é onde eu me jogo, porque eu sou muito controladora em tudo. E na comida eu era descontrolada, muito descontrolada. E eu falei, onde eu vou me descontrolar? E a Tati falou assim, mas por que você precisa se descontrolar? Se você conseguir ter uma vida equilibrada em todas as áreas, e não é uma perfeição, mas é um equilíbrio, Sim. você não precisa ter essa válvula de escape. Uhum. E aí eu saí do consultório assim, nossa, gente, a gente não precisa ter uma válvula de escape? Não, Então eu não tá tudo preciso. bem, Dá pra ser assim? Dá pra viver? E eu busquei por isso. Mas é muito comum, né, Tati? Ter uma Muito. válvula de escape. Eu acho que, de uma certa maneira, a gente tem pequenas válvulas de escape, né? Sei lá, tô estressado num dia, aí eu vou fazer exercício, eu vou malhar, aí eu jogo toda a minha irritabilidade. Válvula de Isso é escape tem que normal, ser do exercício. né? A gente brinca, né? Que se você for ter uma válvula de escape, tenha a questão da atividade física, né? O que acontece é que isso não pode se tornar um padrão, né? Ter um único recurso. Se a gente pensar, né, o indivíduo, o ser humano, ele tem N recursos internos para lidar com as situações. Então, quando você diz, olha, essa é a minha única saída, essa é a minha única válvula de escape, você está criando um padrão. E aí você vai ficar refém desse padrão e acreditar que só dessa maneira você consegue, o que a gente chama de se autorregular, né? Me equilibrar. Quando a gente fala, bom, a questão... E aí a gente volta, né? Fala, olha, tem coisas que você não vai precisar, você não vai poder ter uma válvula de escape. Porque válvula de escape é aquela coisa, a pressão tá muito forte, você só extravasa. Mas o problema, né? O que deveria ser olhado, o que deveria ser aprofundado, continua ali. Então, para situações pontuais, é bom ter algumas coisas que você faz, mas não pode se tornar um padrão e nem um substitutivo de você utilizar os recursos para confrontar a situação, para lidar com ela, para entender o que estava acontecendo, né? Porque geralmente é isso. A gente fala que
esses extravasamentos, eles são sintomas, né? Igual aquela questão, olha, sei lá, eu tenho uma baixinha de 8 anos, então eu levava lá na pediatra com a febre, desesperada, mãe recente, né? Ai, tá com febre. A pediatra falava pra mim, Tati, tem que esperar o foco. Ver qual é o foco, se é garganta, se é ouvido, né? O que que é. E esse esperar o foco, a gente fala que é muito isso. A gente tem que entender o que tá causando. Não é olhar febre e medicado de pirona, né? Por um momento a gente pode fazer isso, tudo bem, pra conter. Mas a gente precisa investigar, que nem eu precisava investigar na minha filha qual era. Era uma garganta, tem que usar antibiótico? O que que eu vou ter que fazer? Se eu fico só nas válvulas de escape, eu vou, de uma certa maneira, anestesiando as situações. E eu vou ficando também refém delas, né? Sim. Então, muito do acompanhamento psicológico é a gente aprofundar, tá? O que você sentiu naquele momento? Tá, eu senti, quis comer, fiquei irritada. O que te deixou irritada? Então, a gente vai voltando, né? O que deixou irritada? Mas por que você ficou irritada? E a gente vai fazendo esse movimento de buscar esse foco, né? Que é o que gera De aquela realmente achar energia. a fonte do problema, fonte né? da questão. A raiz do negócio. Né? Porque às vezes você acha que é tudo menos aquilo, né? Que nem eu. Exatamente. Na época antes de eu operar, eu achava que o problema da minha vida era tudo menos obesidade. Porque eu me aceitava gordinha, eu podia ser gordinha, não sei o quê. E quando eu mudei isso, todas as outras coisas foram se encaixando. Né? Então veio uma insatisfação no trabalho, no que eu fazia, Aparece. que na verdade era mascarada por aquilo. Então Aparece. é muita coisa, né? É um ponto que você abre, que abre pra tudo. Abre, porque de uma certa maneira é a tua identidade, é sobre a tua vida, né? A obesidade, ela faz isso, infelizmente, né? Ela é como é uma experiência, uma vivência que gera muito a impotência, então é como se você sempre tivesse que ficar muito focado nisso, olhando pra isso, tentando resolver isso, encontrando saída pra isso. A gente sabe que a questão na vivência saudável não é assim, né? Então eu acho que isso também leva a gente olhar só pra aquilo, acreditar que só aquilo. Então aí, a partir do momento que eu resolver aquilo, tá tudo bem. Porque a carga de energia, né, que eu tenho às vezes para lidar com quadros de obesidade é uma eterna, às vezes, sensação de frustração. Eu vou, faço, não adianta, sinto fracassado, me culpo e vou, tento de novo. E tem sempre alguém dizendo que, na verdade, você que não encontrou o jeito perfeito, correto de fazer. Então, você já tentou aquela dieta? Então, essa sensação de impotência, de eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Não é Comigo possível. nada dá Comigo certo. não é. É só E não é comigo, assim, né? Eu né? sinto isso. Eu falo, gente, parece que sou só eu. Não. Todo mundo consegue menos eu? O que tá acontecendo? E eu sempre falo, pode parecer uma coisa banal, né? A gente fala, mas obesidade é uma doença crônica. Se a gente entende o que isso realmente significa, a gente entende que assim, eu costumo dizer para os pacientes, eu falo, olha, você está tomando para si a responsabilidade de uma patologia. Você está acreditando que você poderia controlar aquilo e está ignorando toda a parte metabólica, tudo o que significa, né, a obesidade. Então, a gente tem que partir do princípio que se a obesidade é uma doença crônica, você acreditar que é você o único responsável por isso, você está dando muito peso a si mesmo. Nossa, E está sensacional desconsiderando isso. a patologia. A patologia é muito forte. A gente sabe o quanto a obesidade ela é complexa de ser trabalhada. E é né? justamente por isso que não dá pra querer lutar sozinho. Você querer lutar contra a obesidade, você querer resolver como se você realmente fosse o único culpado daquilo, Culpado, né? Nem responsável, né? Culpado. O único culpado. Então, a culpa é sua. É você que tá comendo, é você que tá não sei o quê. Cara, o peso disso é insuportável. Chega num ponto que você não consegue mais ter saída. Então, é onde entra justamente isso. Por que a terapia é tão importante? Porque vai te dar esse suporte, vai te dar essa visão, vai te dar esse acalento, né? De calma. Não é tudo você. E isso é uma coisa que eu gosto muito da bariátrica, né? Porque é como se discriminasse. A cirurgia bariátrica, ela discrimina. Ela fala, olha, o seu corpo, vamos dizer que o seu corpo, pela obesidade, ele travou. Ele dificultou, ele travou, ele parou. Tá? Então, a cirurgia vem e reorganiza a parte metabólica. Então, é como se eu dissesse assim, olha, a parte biológica que você lutou e tomou tanto pra si, a cirurgia vai fazer a parte dela. O que te cabe? Fazer a sua. Só a sua. Só a minha é pouca coisa? Não, não é. Mas você não vai ter que lidar com o controle e com a parte que é biológica. Então, fica mais fácil, né? Por isso que ajuda, porque a bariátrica, ela vai e ela funciona biologicamente falando. E aí você fala, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer saudável, né? E saudável não é pra você ou pra qualquer pessoa, pra mim, é pra qualquer pessoa quando a gente pensa em comer saudável. E também comer saudável não é fitness, né?
Você sabe disso, você não precisa se Sim, tornar exatamente. a obcecada da Exatamente. vivência fitness. Então, você precisa fazer coisas que eu entendo que são naturais. Então, você precisa fazer atividade física, qualquer pessoa precisa, você precisa se alimentar bem, você precisa pensar no que você vai se alimentar e fazendo escolhas nutritivas, mas, na verdade, todo mundo tem. Então, quando a gente contextualiza, eu acho que fica mais fácil, tanto a vivência da obesidade, quanto a vivência da bariátrica. Então, os pacientes, às vezes, falam pra mim, ai, tô aliviado. Eu tô aliviado. É isso que eu vou ter que fazer? Essa é a minha pergunta. É. Né? Então, eu posso também deixar de me sentir culpado por fazer a cirurgia, porque eu tô me sentindo um fracasso, porque eu não consegui sozinho. Eu falo... Aí eu dou sempre esse exemplo que eu falo, olha, pode parecer bobo, mas as pessoas olham pro míope, pedem pra ele arrancar o óculos dele e enxergarem sem óculos, fazer uma forcinha. Eu falo, é a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Ah, não, Tati, mas tem a parte comportamental da obesidade, que a pessoa realmente come. Mas até isso, muitas vezes, quando a pessoa come, é parte da patologia obesidade, que geralmente está associada à ansiedade. Então eu falo, por que não se condena? E por que a obesidade é condenada? Uma vez eu escutei um médico falando sobre isso, que ele falou assim, a pessoa não é gorda porque ela come porque ela é gorda. Porque por ter a doença da obesidade, Exato, que é isso complexa. já faz o Isso. seu corpo ter uma necessidade maior. Então é tudo muito... complexo mesmo, como você disse. muito É maior. tudo muito maior do que aquilo que você tá vendo. O Lucas fez uma pergunta aqui, Tati. Tem diferença em pacientes obesos no meio LGBT? Eu sempre sofri muito com isso e a terapia me ajudou também, mas entender isso sozinho não dá. Você sente alguma... Eu sinto, né? Talvez tudo que de alguma maneira faz com que aquele indivíduo ele não se sinta no padrão, né? Aquele padrão, que a gente sabe que na verdade o padrão não existe, mas esse padrão eu acho que é mais difícil, né? A gente percebe isso, que talvez aquela questão às vezes da busca da aceitação, que acontece numa situação, também acontece na outra. Então, eu percebo que tem um peso a mais. É como se você fosse acrescentando na sua ficha diferenças onde você não tá no seu padrão. Tá. Então, eu identifico que às vezes é mais difícil. Então, como que às vezes as pessoas dissessem, não basta isso, tem aquilo, sabe? Então, vai agregando. É como se a pessoa, de novo, né, fosse se sentindo inadequada, né? E não tem nada de inadequado em nada de nenhuma das situações. Mas tem essa coisa, é muito social também, né? É uma vivência... Que tem muita relação com o social, tanto a obesidade quanto, né, essa vivência. Então, assim, eu percebo, sim. Tá. Eu percebo. Ô, Lucas, o seu próximo comentário eu vou ignorar, porque, olha, Meu Deus do céu. desnecessário, tá bom? Minha mãe assiste, Ele Lucas. Olha, causa ele demais, causa. ele causa. Ele tava falando do distúrbio, né, de imagem, né? Falando que ele não se vê magro e ele também não se via com isso é 160 quilos. Isso é muito legal, ó. Ele não se via com 160 quilos e agora ele não consegue se enxergar magro. Eu lembro que uma vez eu questionei a Tati sobre isso, porque eu recebi uma pergunta no Insta que falava assim, você se sente magra? E eu fiquei, gente, uns 40 minutos olhando aquela pergunta e não sabendo o que responder. Porque parte de mim se sentia magra e parte de mim não se sentia. Ainda tava no processo. Nossa, E aí eu ainda tava mandei no mensagem processo. pra Tati. Tati, porque eu sou dessas, né? Tati, o que tá acontecendo? Porque eu buguei aqui. Eu gosto muito de ter essa análise, essa autoanálise. Então, quando eu bugo com alguma coisa, eu fico ali parada tentando entender. Mas você já tinha emagrecido tudo, não? Não, mas eu já tinha emagrecido bastante. Bastante. Eu já tinha emagrecido quase 40 quilos. Mas era recente, né? Eu devia estar com uns 8 meses de bariátrica, eu tinha perdido quase 40 quilos. E aí eu olhei e falei, Tati, eu recebi essa pergunta. Você lembra o que você me respondeu? Eu lembro. Então, Você lembra? Eu o que eu te lembro. respondi? E eu falei assim, eu não sei o que responder, porque eu tô perdida. Se eu falar que sim, eu tô mentindo. Se eu falar que não, eu tô mentindo. O que eu respondo? Me ajuda, que eu não tô me entendendo. Vai lá, Tati. O que acontece é o seguinte, né? Quando a gente faz a cirurgia, a mudança do corpo, né? A vivência, a perda, ela é uma perda rápida. Se a gente parar para pensar em comparação a outras formas, né? O que acontece é que teu cérebro, né? Existe uma área no cérebro que ela é formada, né? Ela é responsável pela formação da identidade corporal, da imagem corporal. Né? Então, vamos pensar que, nesse caso, o cérebro é como se ele não conseguisse acompanhar. É como se o tempo inteiro aquela página da internet está pensando, está atualizando. E o teu processo ele ocorre mais rápido do que o seu cérebro é capaz de processar. Então, é como se você sempre tivesse com uma imagem anterior. Né? Anterior. Não atualizou aquela página com todas as informações ainda. Né?
Isso é um ponto importante biológico. A gente diz que isso leva, realmente é esperado de uma maneira natural, que se reorganize dentro de 1 ano e meio. Por isso que a Mari falou, tava com 8 meses, tava no auge dessa vivência, né? Também tem aquela questão de falar, tá, eu não consigo, acho que a gente acabou nem falando sobre isso, mas isso também é assim, ó, tá, eu não tô mais do jeito que eu estava, né? Eu não tô mais aquela vivência de reconhecimento de obesidade, mas eu também não estou como eu me imagino que conseguiria me ver magro. Então, eu tô entre os entres, né? Sim. Tô aqui, ainda não consigo usar isso, mas não uso mais aquilo. Então, isso complica. E também a gente tem que pensar que tem pessoas que uma vida inteira, né, tiveram uma identidade corporal ligada à obesidade. Então, tem uma construção muito maior, identidade, muita coisa às vezes atrelada. Isso também dificulta. Então, depende, né? Mas de uma maneira, talvez que o Lucas está falando, eu acho que é muito isso, né? É muito esse processo biológico que ele ainda, né, dessa distorção tá no meio, né? E assim, e vai ter distorção. Então, o que eu oriento geralmente as pessoas quando elas me dizem isso? Eu falo, olha, a tua referência muitas vezes foi espelho para fugir ou para focar, né? Balança, né? O que a gente precisa fazer? Tornar concreto, né? Então, você não ir para tua vivência, sei lá, da imagem, você olhar e falar, é muito a calça, né, que eu vestia, é o cinto, num paciente mais obeso, o cruzar as pernas, são coisas muito mais simples. Porque se você fica realmente com uma referência muito subjetiva, que é a vivência da imagem, você se perde. Né? Os pacientes referem que tirar foto ajuda. Então, eu ter que fazer aquele comparativo de antes e depois. Todo mês. Né? E é gostoso ver esse processo também de evolução. Então, isso ajuda. Mas é concreto também. Se você for tentar se ver olhando no espelho ou parar e pensar, falar, pera, deixa eu, né? Você vai ter uma distorção, mas isso passa. O que acontece é o seguinte, a gente tem que ficar atento, se passar desse tempo, 1 ano e meio, ainda não vê, né? Aí a gente tem que realmente considerar uma distorção de imagem corporal num quadro, já, né? Com maiores implicações. É muito comum ter a distorção de imagem, sim, né? Mas a gente tem mas que não tomar cuidado, não a patologia. Isso, a patologia, o quadro, né? Que a gente fala, olha, porque o que acontece? A pessoa começa a privar, né? Ela já tem aquele medo de falar, será que eu vou voltar a reganhar peso? Será que essa cirurgia deu certo? Porque tem lá atrás a sensação de não ter dado nunca nada certo. Por isso que ela optou pela cirurgia. Então, ela começa a entrar no estado de ansiedade, ficar muito preocupada com isso. Começa a cortar a comida, né? Começa a não comer, começa a aumentar no exercício físico. Ou então, fica tão ansiosa com aquilo que come demais. Então, a gente tem que olhar o quanto essa implicação, mesmo que seja uma coisa meio natural do quadro, ela tá trazendo prejuízo. Se ela trouxer, a gente tem que trabalhar mesmo que seja normal. E eu lembro que na prática ainda você complementou a explicação falando uma coisa. Eu já tava magra em cima e eu continuava ainda com as pernas bem grossas, porque a parte do meu corpo que mais demorou pra sair a gordura foi a perna, bunda e tal. E aí eu lembro que a Tati falou assim, então por que você se sente magra quando você olha aqui sua saboneteira? Quando você se sente gorda? Quando você percebe que ainda tem bunda e perna. Então é bem isso. Então era uma mescla de sentimentos real nessa parte. Sua mãe falou que tem distorção de A imagem. minha mãe tem... Gente, a minha mãe, ela compra roupa GG pra ela. Ela compra roupa 46, 48. Na época que eu era obesa, eu ia lá e o que acabava acontecendo? Eu provava, acabava servindo alguma coisa pra mim, ela me dava. Hoje em dia eu vou lá e falo, mãe, que mundo que você tá vivendo, gente? Ela tem se vê muito Ela gorda. se vê muito gorda. Às vezes eu falo pra ela, coloca tal coisa. Imagina se não vai servir em mim nunca. E a hora que ela vai colocar, serve. Tem muito lance da comparação, porque eu lembro que na minha adolescência eu tinha amigas muito magras. Eu era magra, mas não tanto quanto elas. Então eu achava que eu era gordinha. E quando eu via as fotos, eu falo, cara, eu não era gordinha. Você não imagina o quanto você relata comum. Né? De às vezes Se comparar pessoas com outras pessoas. dizer assim, ó, chega lá no consultório, chega pra cirurgia e fala, olha, porque às vezes eu peço, né, a pessoa quer, traz foto e tal, e aí fala, olha como eu era magra, e eu achava que eu não era magra. Eu passei por isso. Né? Eu achava que eu não era agora sim. Né? Então, assim, essa via de comparação de padrão, de novo, a história dos padrões, que eu acho isso, né, a gente tem que pensar que o nosso corpo é uma estrutura.
né? Sim. E que a gente tem N formas de corpo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Só que se você... e principalmente na adolescência, né? Que a gente tem uma tendência a querer se encaixar, essa identidade de grupo. Então, essa identidade de grupo, muitas vezes, vem por essa vivência corporal. Adolescente é isso. Quer usar a mesma roupa, quer fazer as mesmas coisas. Então, se eu não consigo fazer a mesma coisa, eu sou diferente. Isso vai distorcendo, né? E se eu sou mais exigente comigo, isso vai... Tudo vai pesando, né? Então, assim, trabalhar a questão, eu acho que das crianças, dos jovens, essa questão do corpo é muito importante, né? Trabalhar de uma maneira mais leve, mais natural, né? As pessoas têm corpos diferentes. Eu falo, minha filha, né? Olha, cada um tem seu corpo. Cada um tem seu formato, né? Ela tem um corpo muito diferente do meu, né? Aquela bem esguiazinha. E às vezes ela olha assim, ela fala, é diferente, né? É seu corpo. Esse é meu corpo, né? E tá tudo bem, Sim. né? Tá tudo bem. Aham. Não tem um... Eu usava 40 e as minhas amigas estavam usando 36, 34. Essa Então, coisa era do número é muito aquela- forte. era O muito número. aquela comparação, Eu lembro né? exatamente, eu falava, pesava... gente, eu nunca usei... Eu acho que nem quando nasci usei uma calça 34, 36. Nunca coube na minha perna. Eu lembro que eu pesava 60 quilos e minhas amigas 52, 55. E eu sou gorda. Você vê muito 8 isso. quilos de diferença. O É. que é pra você sair que de uma que é, classificação A exatamente. pra se colocar numa classificação Exatamente, Z, né? aham. Ó, dá boa noite aqui pra Gabi Ribeiro, que tá sempre acompanhando a gente. Maravilhosa. Thiago Vitica, manda um beijo para o meu amor. Meu amor. Ai, Aqui meu online. Deus, que lindo. Nossa, Beijo, parceirão. amor. Ela Obrigada, tava parceiraço. Falando, ela tava falando dele antes da gente começar. O quanto que ele é Parceiraço. parceiro. Ele é. Muito bom. Os Lindo. meninos do Papo Reto Podcast, Jeff, com certeza tá aqui com a gente também. A Fabi mandou assim, Tati, tem pessoas que assustam com a sua aparência? Algum fica mais velho, outros emagrecem muito mais do que o normal. Acho que depois da Bari, né? ela Depois da falou. Bari, tem Sim. pessoas que se assustam com a própria aparência? Sim, essa questão da identificação, né? Eu acho que a vivência, por exemplo, da sobra de pele, né? É uma esse questão... um ponto, Que né? daí é outro Muita gente problema, né? fala em relação a isso. Eu recebo às vezes Sim. mensagem, eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho muito medo da sobra de pele. Eu entendo que isso é bem simbólico, Maria. Eu vou dar uma viajada até maior. Eu entendo assim, ó. Tudo que a gente quer quando a gente vivencia, né? Uma experiência difícil é que a gente simplesmente não tenha resquício do que a gente viveu depois que a gente passa. E eu acho que a sobra de pele é um pouco isso. É como se fosse assim, eu não passei impune por isso. Né? Tem marcas aqui que eu vou ter que lidar. E que elas não vão... Dá pra fingir, né? Porque às vezes a gente idealiza os nossos processos. Né? Então eu não vou poder fingir, né, que nada aconteceu, que não existiu. Tá ali pra me lembrar. Então, às vezes, é a sobra de pele, né? O seio, às vezes, nas mulheres, né? Então, algumas coisas que sinalizam que algo foi vivido da maneira que não foi bom, né? Que não foi positivo. Então, eu vejo que a sobra de pele é muito isso. Mas quando eu entendo, né? A gente tem recurso também hoje em dia. Hoje em dia é uma questão de, né? Onde a gente se muda inteiro se a gente quiser, né? Então, Minha boca que eu diga. então a gente tem esse recurso hoje em dia. Então eu entendo que muitas vezes é mais isso, né? Fica muito preso, né? Até essa minha concepção de como que vai ficar meu corpo. Às vezes eu falo, olha, o que você imagina, né? Você tem alguma imagem na sua cabeça de como isso vai ficar, né? E muitas vezes a imagem é bem distorcida, né? Fala, olha, talvez isso não é nem uma questão sobre o emagrecimento, você tá dentro do peso, mas seja a estrutura do teu corpo. Isso é muito importante a gente conversar, né? Porque idealiza cenários e não é nem estrutura, não é uma questão de obesidade, é estrutura corporal, né? Eu entendo assim que eu sempre trabalho os ganhos. Tá? Pode ter sobra de pele, isso você tem recurso para trabalhar. A obesidade, você estava tendo recurso para trabalhar? Você estava conseguindo lidar com ela? Você estava conseguindo ter efetividade? Não E é uma tava. questão de ser uma bomba relógio, né? É porque é questão de saúde, né? É uma questão de saúde. A gente não Então, pode eu acho esquecer que esse disso. É o ponto principal, assim, a parte estética é muito legal, é muito bacana. Você usar as roupinhas que você quer é legal. Mas o ponto principal, eu falo que, assim, do que eu mais vejo de tudo que eu vivi... As coisas que mais me emocionam não é usar uma calça 38, não é tá com um shapezinho ali que eu faço um videozinho no espelho bonitinho. Cara, as coisas que mais me emocionam é poder andar de um lugar pro outro. Se eu precisar andar liberdade. muito, eu consigo andar. Eu não tenho mais aquela coisa de que com 2 quadras caminhando eu tive que parar, sentar, chorar e respirar porque minha perna não aguentava mais. Então, assim... Sim. Vai tão além do Sim. estético, só que eu acho que muitas vezes as pessoas acabam se prendendo só na estética e esquecem disso. Elas acham que elas estão vivendo, mas na verdade ela só tá sobrevivendo naquilo que tá prendendo ela, que tá impedindo, né? A Thalita falou que trouxe uma questão aqui, que acho que é até uma
coisa que a Mayara pode relatar um pouco, né? Porque ela falou assim, sempre fui gordinha desde a minha infância, depois dos meus filhos engordei e não consigo mais voltar ao meu corpo gordinho de antes. Sempre descontei todos os meus sentimentos na comida. Não me vejo tão gorda, mas roupas, balança e tudo diz que estou gorda sim. Cogitei fazer a bariátrica, mas tenho medo. A Má tem um relato muito emocionante, né? Porque assim... existia uma Mayara Gordinha, mas antes da antes da gravidez. gestação. E aí depois tem a Mayara gordinha pós-gestação, que são assim... O corpo muda, né? Você se Sim. acostuma, você tá ali, não é o corpo perfeito, mas é o meu corpo. E é isso, tá ok, tem um negócio aqui, né? Só que a partir do momento, eu lembro exatamente, minha filha tinha 4 meses, eu tava ninando ela, assim... E aí eu olhei no espelho, meu guarda-roupa tem um espelhão, e aí eu olhei pro meu corpo, eu falei, o que é isso? Que corpo é esse? Aqui não era assim, isso não era aqui, isso não... Parecia que tinham tirado aquele meu corpo e devolvido um corpo totalmente estranho, que eu não me reconhecia. E é um lance mesmo de não se olhar e não se reconhecer. Olhar e odiar. Olhar uma barriga que até 4 meses atrás estava sendo acariciada, estava sendo idolatrada, e olhar e odiar. E, meu Deus, e aí tem o lance da maternidade, né? Que, meu Deus, como que eu tô odiando um corpo que fez a coisa mais preciosa da minha vida? Como eu estou odiando os seios, que são alimento pra minha filha, né? Então tem toda essa questão até hoje. Minha filha tem 2 anos e meio. Já estou pensando na segunda gestação ainda. Não voltei no meu corpo de antes e provavelmente nunca vou voltar, porque assim como a obesidade, existem marcas, né? Ninguém passa impune por uma gestação, gente. As meninas falam, mas a fulana é magra. Alguma coisa no corpo dela mudou. O quadril ficou mais largo, o seio caiu. Alguma coisa que de roupa você não consegue enxergar, mas ela, que é dona daquele corpo, ela vai identificar uma coisinha ali diferente. Então, ninguém passa impune por uma gestação. E foi bem difícil pra mim, né? Até hoje é difícil aceitar todas essas mudanças, aceitar que meu corpo nunca mais será aquele corpo de antes da gestação. E é complicado, né, gente? Mas já botei na minha cabeça. Depois da segunda gestação é cirurgia aqui, ó. É o que a Tati tá peito, é falando, barriga. usar dos recursos que a gente Usar tem. os meus recursos, entendeu? E fazer o que tem que ser feito. Não tem como. Mas, pra mim, é muito difícil. Eu até ia perguntar a questão. Eu não sei se é alguma crença. Não sei se alguém colocou isso na minha cabeça. Mas toda vez que eu preciso fazer dieta e tudo, eu penso assim... Gente, tanta gente passando fome. Tanta gente querendo comer o McDonald's. Eu tenho condição de comprar o McDonald's e não vou comprar por causa de dieta. Compra pras pessoas que estão passando fome. É um sentimento, comer assim, não vai fazer de pecado, sabe? Eu tenho um sentimento que parece que eu tô pecando. Que eu tô, gente, tanta gente queria comer. Eu que posso comer, eu não vou comer por causa de dieta. E aí, E Tati, agora eu o que não que você me sei. diz sobre isso? Então, de uma certa maneira, você tá se impondo uma obrigatoriedade de comer. E eu entendo que obrigatoriedade, a gente tá muito acostumado a falar, eu não posso. Então, isso é visível. Tipo, eu tô me obrigando a não comer. Mas a gente não percebe que, às vezes, a gente se obriga a fazer coisas numa ideia de que eu tô sendo livre, mas, na verdade, eu tô me obrigando. Então, a gente, assim, acha que sempre, assim, obrigação, uma característica mais punitiva, até, se a gente pensar, vem sempre pela via da restrição. Não vem só pela via da restrição, vem na via da obrigação. Então, eu tenho que comer, eu tenho que fazer, eu tenho que aproveitar. Né? Quantas vezes, assim, acho que todo mundo viveu uma situação que fala, não, mas hoje é sábado, eu tenho que sair, é sábado à noite, Sim. né? E eu preciso aproveitar. Eu não quero, eu não tô afim, né? Eu tô querendo, porque a questão, às vezes, também do padrão, né? A gente tem que pensar, então, sábado é dia disso. Então, eu sempre, se é uma coisa prazerosa, por que eu não vou querer? Por que eu não posso... Eu estranho, né, essa coisa do negar, do rejeitar. Então, às vezes, a gente tem que pensar que a questão, a liberdade, o direito, não tá só no você sempre dizer, sei lá, sim. Às vezes, tua liberdade é dizer, falar, tá, eu posso até poder, mas eu posso não querer. Eu posso não querer, eu tenho o direito de não querer, Sim. né? E essa coisa meio é muito culpa, né? Sim. Você tá falando uma coisa Da muito imposição da social imposição. também, né? Se você vai sair com amigos e você não vai comer o que tá todo mundo comendo, imagina, estranho. É estranho. Eu sempre falo que a pessoa que passa um fim de semana na dieta, ela tem uma sensação
de uau, eu sou foda, É. eu posso, que é maravilhoso. Eu falo, todo mundo tem que provar isso. Passa um fim de semana inteiro, nem que seja pra você depois na quarta-feira você furar a dieta, mas passa a sexta, sábado e domingo comendo certo na dieta, a sensação de poder de nossa, eu sou dono das minhas escolhas que isso dá, é absurda, porque ao mesmo tempo que pode parecer num primeiro momento um peso muito grande de você não fazer algo, quando você se coloca na situação e você determina que vai cumprir e você cumpre, a satisfação Sim. do prazer, de realização, do tipo, putz, eu sou mais forte do que isso. Eu posso mais do que isso. Eu tava no sábado à noite, eu tava jantando uma salada de couve maravilhosa, com proteína, e me sentindo super bem. E é aquela coisa, eu acho que existe muito isso também, Tati, e você deve perceber muito isso. O padrão do estou fazendo dieta tem que estar ligado ao sofrimento. Sim. Então, a pessoa, ela começa a fazer dieta, ela quer comer as coisas que ela não gosta. Ela bota chuchu que ela não gosta, ela bota o negócio que ela não gosta, parece comida horrível, não sei o quê. Parece que é como se ela precisasse se punir, que aquilo precisasse ser ruim pra Muito funcionar. sacrificante, algo né? muito sacrificante. Mas é restrição. A gente tem que pensar o seguinte, o que eu falo pra toda pessoa que quer trabalhar com isso, né? Que abordar isso dentro dela. Fala, olha, vamos pensar que você é adulto, certo? A partir do pressuposto que você é adulto. Adulto tem escolha, tá? Adulto saiu daquela fase, talvez, de uma criação que ele teve mais punitiva, de o pai fala assim, não faz isso. Por quê? Por que não? Né? Você é alguém que você pode refletir, raciocinar, escolher. Você não tem que ir pela via do não pode. Então, o que eu entendo? Eu falo, olha, eu dou um exemplo muito comum, sempre para os pacientes. Eu falo, ó, às vezes você fala, não, durante a semana e fim de semana. Fim de semana eu posso ter minha refeição livre, vamos supor, tá? Eu falo, tá bom, aí você foi na casa de uma amiga sua que fez aquele bolo maravilhoso de cenoura com brigadeiro que você ama, apaixonado, ela faz super bem. Aí você fala, não, é segunda-feira, eu não vou comer não. Né? Aí chega num sábado, mas é sábado, eu tenho a minha refeição livre. Aí tem um bolo de fubá seco, horroroso, que você não gosta, mas é sábado. O que a gente entende? Né? Que você está terceirizando sua possibilidade de escolha. Então, por que eu não posso comer numa segunda-feira algo que eu escolhi, que fez sentido, que não era punitivo, que eu comi bem, eu fiquei feliz, eu me escutei? E no sábado, por exemplo, comer minha salada de couve. Você entende por que não? Por que tem regra? Né? Quando a gente coloca nessa métrica muito rígida de sábado isso, segunda isso, mas o fulano tá fazendo, eu não tô fazendo, a gente se perde. E muito do processo psicológico é esse processo de falar, tá bom, vamos fazer escolhas? Vamos aprender a fazer escolhas sem ter medo das suas escolhas e confiar que as suas escolhas podem ter um efeito? Podem ter um resultado, porque isso tem a ver muito com insegurança, né? Então, eu não confio na minha capacidade de decidir. Então, eu boto uma regra, eu boto uma norma e eu sigo. Só que aí eu vou comer o chuchu que me dizem que, né? Aí eu não posso fazer a comida de um jeito mais gostosinha? Não dá pra fazer mais gostosinha? Ah, não, mas o gostosinho não pode ser gostosinho. Não pode ser gostoso. É sacrificial. Eu já vi até uma piada, tá gostoso, gosta porque engorda. Isso é absurdo, né? E eu acho que isso é gente, muito o meu patriarcal, almoço né? de hoje foi tão maravilhoso. Era um rocambole de Eu já carne comi da- esse da rocambole Cláudia. aí. Com os leguminhos ali, era brócolis Já e comi. cenoura. Eu botei a berinjela que eu fiz. Gente, tava uma delícia. Então. Tava bom. Porque eu não gosto. Sobrecoxa também assada, viu? Eu amo, Cláudia. Então, Não, mas precisa, o prazer tem que estar envolvido na alimentação, porque parece assim, ó. Como eu acho que a obesidade, ela tem muita coisa da culpa, então você vai poder espiar a sua culpa, né? Você espia a sua culpa se sacrificando. Uma coisa bem até em alguns níveis religiosos, né? Religiosa, aquela coisa de você só espia o seu pecado, aquela coisa bem se punindo, né? Flagelo. Então a gente tem que entender que não, né? A gente não precisa disso. Então eu posso sim. Por que é incompatível? Uma comida saudável. Tem várias crenças, né? Tudo que é bom, engorda, faz não sei o que. Então, a gente tem que pensar que não precisa ser assim. Aí eu escolho realmente inconscientemente muitas vezes, por caminhos mais difíceis, eu não vou manter. Então, eu tô criando uma arapuca pra mim. Eu tô colocando um lugar que não, eu vou ser mais forte se eu suportar, se for feito de um jeito difícil. Maternidade é muito assim. Se a gente parar pra pensar. Eu sou uma boa mãe se eu não durmo, né? Não deixo com ninguém. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que começar a questionar esses modelos extremamente punitivos, né? Extremamente sacrificiais, onde o resultado só tá nessa esfera de um rim, aí tá tudo bem, Sim, né? real, Aí eu isso. tenho um mérito, porque eu dei um rim. Isso vai pra trabalho, né, gente? Aí eu preciso ser uma pessoa que tô dizendo que tô sempre com pressa. A gente tem esse
Hoje em dia eu tô sempre, né, pra provar que eu sou ativa, eu tô sempre com pressa, eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu tô sempre difícil. E Nossa, dizer, eu não, tá tenho tudo mu- bem. eu tenho Ser muito estranho, né? Não, eu tenho Ser Isso, guerreira, romantizar a exaustão. Exatamente. Tem tudo isso. envolvido Eu tenho nisso. muito isso. No dia, tipo assim, se eu tô um pouco mais off, se eu tenho um tempo, eu já começo a me sentir culpada. Eu devia estar fazendo alguma coisa. Não, produtiva. Essa filosofia de sempre ser produtiva. Sim. Né? A gente tem que pensar que criatividade, o ócio, né? Às vezes vem de você estar no nada. No nada. Criança não é isso. Fala, deixa a criança, vai botar o tempo inteiro estímulo pra ela. Deixa ela ali que vai surgir alguma coisa. Nossa, que Né? cara de pau. Você vai ter que aparecer, mano. Olha Com aqui. essa touquinha. Vem Ah, aqui. Lógico, vem dar um oi. Vem Oi, aqui. Helena. Olha, Quer gente, aparecer, fomos Helena? invadidas aqui neste momento. Ela falou que não- Aparece aqui na câmera. Não, vou Aqui na vir, principal, minha por favor, querida. Aparece aqui na câmera principal, por favor. Vai parecer que vai parecer que é uma sala. Esse chapéu aí, gente. Ai, menina, tá vendo onde que a mãe fica na televisão? Vai parecer Olha que é lá, um é aqui, assalto, ó. mas é só a Mari Silva. É só ela. Ai, cumprindo. Coitada, gente, uma hora dessa. Ai, Uma que- hora que dessa. isso. Deixa eu ir lá pegar um negócio pra ela, já aproveitar. Tá aí. bom, vai lá resolver. Eu vou seguir aqui com a... Gente, é sobre isso, Hoje hein? teve até... Ah, eu trouxe um Que isso, amendoizinho. Eu só tô com almoço na barriga. Ai, Quer? meu Deus. Prova, tá gostoso. Eu comi. A gente aqui é vida real. O podcast é totalmente vida real. Eu vou aproveitar que a Tati tá aqui, eu queria, mas eu acabei de comer melhor. Mariana, hoje tá rindo. Não vai ser. Vem cá, menina, eu fazendo janta, pedindo... Ah lá, para de reclamar da vida, eu tô no meio do programa, menina. Tchau, Helena. Beijo, amor. Que linda. Tati, temos inclusive um relato aqui, que eu acho que fala um pouco dessa questão da culpa, né? O Guilherme tá falando, eu saí dos 95 quilos e fui para 77 em 4 meses com uma dieta restrita. Andei comendo um pouco fora da dieta e estou entre 79 e 80. Fiquei ansioso e triste, como posso trabalhar isso? Faço academia, então pode ser que tenha ganhado massa magra também. E aí, Tati? Gente, eu acho que... Nossa, como a fala dele é uma coisa que a gente vê, né? Essa questão, de uma certa maneira, eu tenho que seguir um caminho que ele é retilíneo. Ele é sem, sei lá, sem eu comer alguma coisa diferente. Essa é uma ideia fantasiosa, né? Eu entendo que todo o processo ele não é assim, né? A gente vai seguir fazer assim. Ele vai fazer assim. Então a gente tem que pensar que a partir do momento que eu acredito que qualquer coisa que eu faça, né, me tirou do caminho, aquela história do não, acabou, agora não tem mais jeito. Agora eu jaquei, né? Agora eu estraguei tudo, né? Não, você não estragou, você teve um momento onde você vivenciou algumas experiências, sei lá, porque não tinha, porque você quis comer. É aquela questão do continuar. Se a gente entende, né, que aquela questão assim, é uma linha muito rígida. Qualquer movimento que eu for fazer, eu vou entender que eu tô saindo do meu percurso. Eu não tô saindo, faz parte. Né? Eu tenho que ter alguns atalhos, eu tenho que ter algumas paradas, né, para respirar, até para saber para onde eu tô indo de novo. Então, se a gente entender que qualquer processo da vida vai ser assim, eu vou começar, vou me propor e a coisa vai indo, né? O que eu vejo também na fala dele? É uma fala de falta, né? Então, olha tudo que ele fez, olha o que ele conseguiu. Ele tá olhando o que não é suficiente. Então, essa história do Exatamente. suficiente é uma questão complicada. Porque dos 95 Olha pro isso. 77, olha quantos quilos ele perdeu. É. Aí foi do 77 pro 79 e 80. Isso Então, não é quer dizer, nada. a pessoa perdeu 15 quilos e ela tá olhando pros 2 que ela recuperou talvez no fim de semana. Isso não é nada. E às vezes não é essa coisa do fim de semana, você tá com mais líquido. Entendeu? Então, assim, e aí fica aquela cabeça. O que foi que eu fiz de errado? Será que é massa magra? Será que foi aquilo que eu comi? Aí entra numa paranoia, né? A gente tem que pensar assim: olha o que você conquistou, onde você conseguiu. Só continua. Exatamente. Só continua, só vai, né? Não é um... É uma coisa que você tem que incorporar. E eu sempre digo para as pessoas, eu falo, olha, se você colocar aquela coisa assim, eu já começo a minha dieta, eu saio da nutricionista, eu vou no mercado, eu compro a lista inteira de comida, eu me matriculo na primeira academia com plano anual. Você tá se botando uma pressão que eu acho que é desnecessária, né? Eu entendo que todo o processo ele é construído pouco a pouco. Então, sei lá, você não gosta de fazer atividade física, aí você começa, sei lá, a caminhar, porque você gosta de caminhar. A gente tem que parar pra pensar que toda mudança, ela precisa estar consolidada no prazer da tua rotina. Sim. Aí eu preciso começar a gostar de fazer as coisas, incorporar e entender
Que eu não tô, eu tô aqui caminhando, ó, quanto será que de caloria que eu perdi? Não, eu tô caminhando porque eu tô olhando no céu, porque o ventinho tá gostoso, porque é um hábito diferente, porque eu tô trazendo os meus amigos. E isso vai sendo naturalmente incorporado na tua vida. Se você mira um negócio e fala, não, tô fazendo isso pra emagrecer, acabou. Parece que desconstrói. É verdade. Eu lembro que quando eu comecei o meu processo, uma das coisas que eu me comprometi foi que eu iria fazer 3 vezes por semana a atividade física. Sim. Não era muito, tipo, era uma situação que me tirava da zona de conforto, mas também não extrapolava Não era a minha ideal. rotina. Sim. Cabia dentro da sua Cabia dentro da realidade. minha realidade. E hoje eu tenho uma rotina que eu faço de 5 a 6 vezes por semana atividade física. Só que isso foi sendo construído. Exato. Isso foi sendo... Então, eu sempre falo para as pessoas, você tá olhando a minha vida hoje, ela é um reflexo de uma construção de anos. Não é uma coisa que eu comecei... Eu lembro no começo do ano, quando eu assisti vários stories da galera começando, né? Então, janeirão chegou. Aí a galera fez tudo. Aquele negócio 360. Até ontem tava comendo até o rabo do porco. Hoje é só salada, é academia, é isso, é aquilo. Aí a pessoa quer fazer tudo de uma vez. Não se sustenta. Aí no primeiro deslize, porque é isso que você falou, ela se coloca naquela obrigação do reto. Então, a partir de agora eu não Acabou. erro mais. Até eu chegar na minha meta, eu não erro mais. Isso não vai acontecer. Porque no meio do caminho tem os buracos, tem o desvio, tem uma obra, tem sempre alguma coisa assim, né? Tem um dado de realidade, gente. Às vezes, sei lá, tem uma férias dos filhos que você não conseguiu, você teve que ficar com a criança e você não conseguiu ir pra academia o mês inteiro, né? Então, eu acho assim, nada melhor do que o real. Nada melhor do que o possível. Olha as tuas realidades, olha as tuas possibilidades financeiras, de energia, de realidade e começa pro que cabe. Né? Eu entendo que sempre que a gente começa pro que cabe, às vezes a gente vai criativamente explorando novas possibilidades. Ah, mas se eu fizer isso? Mas é como se eu ficasse tranquilo, porque alguma coisa eu já tô fazendo. Sim. Eu tô fazendo. E assim, não é uma ambição de ter que eu tenho que andar 3 vezes, daqui a pouco... Não, mas mês que vem eu vou começar a ir pra academia às 6. Não é assim. É natural. Né? Você vai às 3, aí você fala, nossa, tem uma aula legal ali, diferente, né? Vamos experimentar. É um compromisso com a sua experiência, não com o resultado. Compromisso com o resultado. Nossa, isso é sensacional. Compromisso com a experiência, não com o Viver resultado. aquilo, Viver sentir aquilo. o processo, né? Eu Não é eu vivo só esperando o dia que eu... Ai, gente, que eu vou chegar no meu objetivo. Eu acho que é isso que atrapalha, né? Muito Vivencie o dia a também, dia. né? Traz um dia a dia gostoso, sabe? Faz alguma coisa, uma coisa diferente. Sei lá, né? Eu vou comer mais fruta. Sei lá, sabe esse tipo de coisa? Ó, Vou comer mais A fruta. gente vai ter que Só. dar uma pausa, porque tem um momento do amor. Porque o Thiago falou que você não mandou Mandou! um beijo pra ele. Mandei, Não, ele ele ouviu. quer mais declaração de amor e eu acho que ele merece. Vai, Ele vamos, mandou. Vamos, Tati, vai no seu momento. Ela ficou vermelha. Manda um beijo pro seu amor. Um beijo. Obrigada, amor, por estar assistindo, por ser tão parceiro. É tá? sobre isso. É sobre parceria. É É sobre sobre isso. isso. É sobre isso mesmo. Eu acho que esse ponto é muito importante, assim, disso que você falou. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram super antigo que eu falo exatamente isso. Quer começar a fazer dieta? Ao invés de você pensar no que você vai tirar da sua alimentação, pensa no que você vai incluir. Exatamente. Vamos lá, inclui mais fruta, inclui mais verdura, inclui mais proteína, porque você incluindo mais dessas coisas, vai sobrar menos espaço para Pra as outras. outras. Então, A mudança de olhar. consequentemente, a primeira coisa que vai acontecer, você vai dar uma emagrecidinha. E aí você começa a trabalhar aquilo e fazer disso a construção, né? É muito real isso. Ô, Tati, sabe o que eu queria perguntar? Diga. Quais são os pontos, assim, que a gente tem que observar? Porque hoje é tudo muito comum, né? Ah, eu gosto de comer, qual que é o ponto que eu preciso observar de estou normal, gosto de comer, para o ponto de estou com algum distúrbio, estou com algum problema alimentar? O que a gente tem que observar para saber se você tá passando realmente do ponto, sabe? Quanto gera prejuízo e sofrimento, né? Eu acho que toda patologia a gente tem que pensar. Às vezes, né, eu me lembro quando eu fiz faculdade, a gente teve aula de psicopatologia, e aí todo mundo ficou desesperado, porque se via um pouco em cada coisa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? E aí a gente para pensar, Os hipocondríacos né? viram. Eu tenho um pouco disso, será que... Né? E eu lembro, né, da gente ter que trabalhar esse conceito assim, que quando se torna disfuncional, né? A questão da frequência, da intensidade, da duração. Então, e se me traz prejuízo, principalmente. Se o prejuízo não vem, se eu não tenho um prejuízo, seja social, seja financeiro, seja físico, seja emocional, tá tudo bem.
né? A gente tem que pensar que tem que gerar uma vivência disfuncional, ela obrigatoriamente gera um prejuízo. Pode ser que eu não consiga perceber o prejuízo, às vezes pode ser com que os outros percebam. Olha, tô percebendo ela mais, eu tô na boa, né? Fazendo as minhas coisas, sei lá. Tô bebendo, vamos supor que eu tô bebendo muito álcool, né? Mas eu tô feliz, e as outras pessoas olham pra mim e falam, olha, eu acho que, né, não tá tão... Aí eu tenho também ter essa escuta, né? Tá aberta a esse outro que muitas vezes tá me dando algumas, sei lá, tá me fazendo olhar algumas coisas que eu também não tô, né? Mas é sempre sobre intensidade, sobre frequência, né? Eu percebo que uma coisa muito legal a gente Lucas, falar presta sobre atenção isso. nisso, tá? Eu percebo uma coisa muito forte nisso, assim, que é o paciente chegar, muitas vezes, com um autodiagnóstico de compulsão alimentar. E você vai ver que o paciente não tem compulsão alimentar. Mas como tem esse julgamento, eu falo, olha, me descreve o que você está chamando de compulsão alimentar. Ele descreve o que a gente chama muitas vezes de hiperfagia, que é aquela coisa emocional, né? Que às vezes a gente come em grande quantidade, mais do que deve, mas eu não perco o controle. Seria uma impulsão, né? Eu Aquele tenho negócio aquela coisinha de querer comer, de beliscar, mas a compulsão alimentar, ela é muito intensa, né? Eu perco completamente o controle, eu fico muitas vezes sem critério do que eu tô comendo. Acontece, sei lá, de 3 a 5 vezes por semana, com uma sensação completa de perda de controle. Então, às vezes eu olho para o paciente e falo, olha, não tem compulsão. Isso não é compulsão, né? E eu acho que eu vejo, às vezes, até o jeito deles, assim, até ficando mais... Ai, não Aliviado. tenho, as né? pessoas também querem fazer, por exemplo, tem compulsão por chocolate. Não existe, Não né, Tati? existe A compulsão, ela te leva num quadro, pelo menos do que eu já vi de relato de pessoas que tiveram, porque eu nunca tive. É geral, é tudo. É tudo. Ela come até a coisa do lixo. Sim. Porque ela precisa comer. E quando ela acorda daquilo, é como se ela tivesse um momento de apagão, né? Quando ela acorda daquilo que ela vai olhar, ela não teve a consciência daquilo tudo que ela tava comendo. Sim. Né? Então, eu acho que banalizaram muito isso. Muito. É aquele negócio de querer terceirizar, né? Então, assim, eu preciso ter uma patologia pra justificar um comportamento. Mari, eu vejo também que é por assim, ó. Geralmente eu percebo que o perfil, né? Eu acho que é legal a gente também falar sobre isso. Muitas vezes a gente tem uma dinâmica emocional da obesidade. Eu percebo que geralmente são pessoas muito críticas, muito rígidas consigo, né? Que é aquela coisa do, o obeso geralmente não tá nem aí. É o que mais tá aí. É o que mais se cobra. É o que mais se exige. É o que mais se pune. É o que mais tentou. Então, essa questão, às vezes, da compulsão, eu percebo que os pacientes trazem, né? As pessoas trazem como dizendo assim, olha como eu sou doente, tipo, punindo, se castigando. Olha, se vendo com gravidade em situações que não tem. Com severidade. Olha, eu tenho uma compulsão alimentar. Olha que estado eu cheguei, muitas vezes. E você vê que não é, fala, não é uma compulsão alimentar. Você tem uma dificuldade alimentar, mas eu percebo que, sabe? Eu lembrei de um relato de uma amiga agora que falou assim, que uma vez que ela foi fazer exames de sangue e tudo mais e tal, e ela tava na obesidade, hoje ela é operada também. E eu lembro que ela falou assim, você acredita que meus exames deram tudo normal? Não tem motivo mesmo pra eu estar assim, então a culpa é minha mesmo. É como Mas assim, não é eu preciso culpa, ter um né? problema da tireoide, eu preciso ter um negocinho ali pra Pra ter uma justificar, justificativa do negócio. Mas eu também acho, Mari, que isso tem a ver com culpa. Né? Eu me culpo tanto que eu preciso de alguma coisa pra aliviar um pouco a minha culpa. Né? Pra não ficar em cima só de mim. E, no entanto, se ela entender que a obesidade é uma doença, já tira a culpa. Já tira. Sim. Você entende Já o contexto. vai no negócio. Né? Olha, Exatamente. a Leia Haddad está mandando assim, o Brasil precisa conhecer essa psicóloga. Ela é competentíssima e compromissada com o que se dispõe a fazer para melhorar a vida das pessoas. Meu respeito e admiração. Muito obrigada. É sobre isso, eu concordo Obrigada. plenamente. Como paciente curada com alta. De alta já. De alta, né, Tati? Tati, e fala uma coisa pra mim. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas queria que você falasse um pouco. Já aconteceu de pacientes irem te procurar pra fazer um tratamento pré-operatório de bariátrica e não Desistir. precisar operar. Sim. E Né? emagrecer. Sim, emagrecer, desistir do processo de alguma maneira por alguma situação, né, que entendia que estava buscando por um motivo que não era, né, o que deveria complicado, né, mas que seria o mais indicado, né? Tem paciente sim, né? É que a gente, eu não direciono, né? Eu acho que, claro, como todo psicólogo, a gente não direciona. Então, a gente recebe,
né? Então, o que o paciente coloca como demanda, a gente trabalha, né? Mas claro, tem paciente que realmente fez da própria maneira, conseguiu, encontrou os próprios recursos. Então, a gente dizer que não, todo paciente obeso, ele é um destinado a fazer bariátrica, isso também não é real. A gente sabe que o prognóstico geralmente é complicado, né? É uma doença de difícil tratamento, mas a gente, né, não dá pra gente dizer, claro. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que você citou agora, eu acho que é muito importante, porque as pessoas, muitas vezes, e hoje em dia a gente tem muitos profissionais que não são tão comprometidos, e tem muito psicólogo dando opinião, né, na vida de paciente. Não sei se você já vivenciou isso, mas eu já vivenciei de perto e eu fiquei horrorizada, porque isso que a Tati falou é muito real. Ela não direciona, ela recebe e ela trabalha a demanda. Então, gente, vocês precisam ter muita responsabilidade quando vocês vão escolher alguém pra tratar essa parte tão importante da vida de vocês, né? Porque quando você pega um psicólogo que se envolve emocionalmente, que tem um negócio assim do... Cara, não é conversa de boteco com um amigo que você tá pegando um conselho, né? Psicólogo não dá conselho. Não é essa a função. Eu queria até se você puder abordar um pouquinho isso, Tati, de falar assim, como que é o procedimento, como que é isso? Porque tem muita gente que nunca fez terapia. Sim. Ainda existe um tabu muito grande do tipo, mas eu não preciso de terapia. É só pra louca, Então, assim, só pra quem sofreu um trauma muito grande. Sim. Como entender que não, a terapia é pra todo mundo, é necessário, vai ajudar na vida, ou como não ser, o Lucas até perguntou assim, como funciona a autopsicológica? Então, se você puder abordar Inclusive, um pouquinho no meu nisso. exame psicológico pra entrar na prefeitura, eu fiquei até com medo. Eu falei, gente, será que eu falo que eu faço terapia ou não falo? Se eu falar que eu Olha faço o terapia, tabu. será que a psicóloga vai achar que eu tenho algum trauma muito grande e não vai querer que eu... Ótimo tema, Pai Tati, relate sobre eterno. isso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, acho que falar um pouco do processo é uma coisa importante, né? Como que é o processo, né? A gente recebe o paciente e às vezes o paciente chega pra mim e diz assim, olha, eu tô aqui, mas eu nem sei se é o caso, né? Eu nem sei se eu preciso. Eu falo, olha, me responde uma coisa, você quer? Você tem vontade? Faz sentido? De alguma maneira fez sentido pra você fazer? Eu falei, bom, tua indicação tá aí, né? A gente tem a tendência a racionalizar muito as coisas. Aí eu preciso ter um motivo, aí eu preciso... Nada, eu acho que o processo de autoconhecimento, ele pode acontecer da maneira que você quiser. Claro, eu tenho pacientes que têm queixas específicas, né? Então, olha, eu quero trabalhar isso. Mas tem paciente que chega e fala, olha, eu quero me conhecer melhor. Eu quero entender como eu funciono, eu quero melhorar meus recursos, né? Então, assim, eu falo que quando você tem indicação, quando você deseja. A indicação tá no... Você pode se indicar, né? Falar, eu quero fazer, eu quero passar pelo processo, né? E quando a gente recebe o paciente, a gente entende assim, eu costumo dizer, e aí? Né? O que eu posso te ajudar? O que você procurou? Né? Eu acho que eu falo que o psicólogo, ele é aquele que vai te dar a mão, né? Dar o braço e dizer, pra onde você quer ir? Falar, eu quero, sei lá, eu quero ir por ali, ou eu tô perdida. Então tá bom, eu tenho uma lanterna na mão, né? E eu vou iluminando pontos que o paciente sozinho não vai conseguir identificar, né? Então, se eu pego e assumo a conduta, né? Eu assumo a responsabilidade de conduzir meu paciente, de pegar ele e falar, vem aqui, ó. Vem cá, vou te levar. Ele não aprendeu nada. E ele pode olhar pra mim e falar, escuta, quem disse que eu quero ir pra cá? Você tá supondo que eu quero. Então, o paciente, ele precisa entrar em contato e perceber que é sobre ele, que é sobre a vida dele, que é sobre os desejos dele, né? Como é que ele entraria num atendimento psicológico onde é aquela figura de autoridade, né? De, o psicólogo sabe. O psicólogo reflete, o psicólogo não sabe, ele traz, né? Ele fala, então você tá querendo me dizer que você tá sentindo isso? É exatamente isso. Isso me parece que é tal sentimento. Mas você vai dando alguns pontos para que ele vai juntando todos esses recursos e vai caminhando, né? E que para isso, se a gente se envolver demais emocionalmente, eu falo que eu amo meus pacientes. Eu tenho afeto por eles. Isso é inegável. Agora, se eu me perco nessa emoção e acreditando que o caminho é meu, eu atropelo eles. Sim. Né? Se eu, sei lá, se eu começar a olhar e achar que eu preciso fazer alguma coisa e tomar a frente, eu também estou invalidando a capacidade deles de encontrar os próprios recursos. Então, eu entendo que eu não sou uma mãe, eu não sou uma mãe boazinha, eu não sou um pai bravo, eu não sou uma colega, né? Eu sou uma profissional que vai olhar e falar, tá bom, vamos iluminar os pontos, né? Com afeto, com empatia, que eu acho que isso é fundamental. Sem julgamento, nenhum julgamento. Nunca vou estar olhando assim, o paciente e falar, nossa, mas que coisa que ele fez. Isso existe, né? Eu vou estar assim,
o que será que isso significa? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? O acolhimento, para mim, a coisa mais importante é o acolhimento, né? A minha linha junguiana, que fala que é um encontro de almas, que eu cresço gigantemente com os meus pacientes. Eu sou grata a eles, sabe? Pelo que eles dividem comigo, que eles me proporcionam, né? Porque eu tenho que ir lá correr na minha terapia também, né? Porque Pra trabalhar os também meus faz conteúdos, né? Precisa há muitos e muitos e muitos anos, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar. Na verdade, tudo é possível. Vamos lá, um olhar criativo. Vamos embora. Você quer ir? Vamos lá, vamos fazer. Então, não tem uma indicação, né? Falar, ai, se aqui eu tenho o quê? Eu preciso o quê? Você quer fazer? E é assim como não existe né? também a alta psicológica, né? Tipo, eu brinquei sobre isso porque sim, nós decidimos nos dar alta porque a gente foi para um outro lado, né, Tati? Sim, é um outro caminho. Eu entendo assim, ó, essa questão da alta, né? Se a gente pensar no caminho do desenvolvimento, ela nunca vai ter alta, né? O paciente que fala assim, olha, eu quero me desenvolver. Sempre vai ter conteúdo para ele se desenvolver, é inesgotável, né? Até porque a vida é dinâmica. Então, às vezes, surge uma coisa que eu preciso lidar com isso, depois surge agora, depois... O que eu entendo é que muitas vezes o paciente, em determinado momento, ele veio trabalhar determinada situação e para ele tá tudo bem. Ele consegue lidar, ele consegue administrar a situação e eu sou pela alta mesmo. Eu acho que, nesse sentido, né, criar essa certa... ideia que eu preciso tudo conversar com a minha psicóloga para resolver, isso não existe. Uma dependência também. Isso não existe, né? Você ajuda o paciente a ter os recursos para desenvolver. Então, eu tenho paciente que, sei lá, fez anos comigo, depois fica um tempo, depois volta porque surgiu outra situação. Tem paciente desde o começo, né? Dele já que eu não atendi em Araraquara, até hoje, né? Então, a gente tem. Agora foi pro online, paciente de lá de Araraquara procurou pelo online, eu fiquei tão feliz, né? Que eu falei, reencontrar esses pacientes. Então, assim, eu acho muito pessoal, né? Quando o paciente fala, Tati, né? Eu acho que tá tudo bem. Eu falo, tá tudo bem? Você sente, tá tudo bem? Claro que tem situações que a gente percebe que às vezes essa alta é uma uma dificuldade, uma fuguinha. Mas eu converso com o paciente, eu tento entender qual é o sentido dessa alta. E mesmo assim, se for pra ele, for o que ele precisa fazer nesse momento, um completo respeito e dizer, olha, o que você precisar, eu tô aqui. Né? Mas essa alta, assim, essa coisa de, olha, eu tô curada, não existe, na verdade, mas a né? gente nunca tá, a verdade é essa. A gente é verdade humano, precisa. né? É que naquelas... Eu brinco com a Tati que a gente se deu alto, porque naquela questão que eu fui com ela... Tava muito bem ali a gente resolvido. resolveu tudo Sim, tá tudo bem, e ficou né? certo. Nem poderíamos mais, né, Mari, agora? Não, mas porque aí depois a gente virou amiga. Aí já Aí não, agora a gente já dá. não pode mais. Agora a gente já não Aí agora a pode. gente já conversou muito sobre coisas, sobre projetos Sim, e tarará. sim. E até Se eu lembro encerra. que a Tati, ela foi extremamente ética nesse ponto, porque eu cheguei pra ela com uma proposta, com uma ideia, e ela falou, ok, mas se a gente for por esse caminho, eu não posso nunca mais te atender. Tá tudo bem pra você. Tá tudo bem pra você? Porque eu não posso mais ser sua psicóloga. Se a gente trabalhar isso, se a gente olhar pra esses projetos assim. Porque aí a gente entra num outro patamar, né? Outro lugar, né? É o que ela falou, ela ama os pacientes dela, mas a relação dela não pode ser de amizade, não pode ser de afeto, não pode ser... Porque ela precisa manter a ética Neutralidade, profissional, né? Pra visão, porque afeto contamina. Um afeto, né, maior, ele contamina, né? Sim. E aí eu não vou Mas- poder oferecer o que vem procurar, né? Aí eu Mari? falei, não, tá tudo bem, Tati. Agora eu quero você como amiga. Já foi a fase da terapia. Ô, Tati, os transtornos alimentares como anorexia, bulimia, existe alguma predisposição desses pacientes a ter? Existe algum gatilho? Como que acontece nesses pacientes que têm esse tipo de transtorno? Isso. Tem muito a vivência, né? É muito pessoal. Né? Eu entendo assim, a gente, que nem eu falei, tem algumas dinâmicas que a gente percebe na vivência psicológica, né? Da obesidade também tem nas vivências, né? Na personalidade, muitas vezes, de um paciente. Mas o que é o gatilho, o que gera, são vivências muito pessoais, né? Acho que como tudo, né? Às vezes, para uma pessoa, uma determinada experiência gerou, sei lá, passou em branco. Para outras, aquilo foi extremamente impactante, né? Na vivência com a anorexia, né, a gente pode, porque são vivências são diferentes as dinâmicas, né? Mas na anorexia a gente percebe, né, uma personalidade também muito rígida, muito exigente, uma ideia de ser a garota perfeita, né? Uma vivência muitas vezes alimentar familiar muito rígida, muito preocupada, muito de cercear, né? Então a gente fala, olha, comida não pode ser tratada de uma maneira demonizada.
né? A gente tem que ter uma outra postura, uma outra conduta. Comida é ótima, comida é maravilhoso, né? A gente tem que saber lidar. Então, essa coisa muito de restrição, né? De muita exigência, a gente percebe isso, né? Então, assim, essa necessidade de adequação do padrão, né? De eu ser aceita, de ter um padrão. Então, geralmente, na vivência da anorexia, é um padrão muito severo. É a gente fala até mulher, porque uma incidência é muito maior, então a gente acaba, né, falando só É isso que eu sobre ia perguntar. mulheres. É muito mais comum em mulheres do que em homens, né? Muito mais, né? Acho que até tem uma questão social envolvida, né? A mulher, ela tem uma exigência muito maior de estar um corpo saudável, né? E eu percebo isso na vivência da bariátrica, né? Às vezes os homens, raramente eles falam sobre desconforto físico. Eles falam sobre, sei lá, tá agora ter descoberto a diabetes, não tá conseguindo mais jogar o futebol, sabe? Coisa muito mais tranquila. A mulher vem com peso, né? Eu não tô adequada. Então, eu acho que isso é muito social também, né? De responder um padrão. E um padrão muito ideal, né? Porque eu falo que a vivência da anorexia nunca tá bom o suficiente. Você nunca tá magra o suficiente. Então, é uma idealização de si mesma, né? Eu preciso ser perfeita, preciso chegar num suficiente que é inesgotável. Então, eu acho que tem muito a ver com essa coisa da humanização, né? De você se humanizar. Falar, eu não vou ser perfeita, tá tudo bem, vou ter um monte de dificuldade. Mas essa questão da idealização, da perfeição, permeia muito a anorexia, né? Uma doença de difícil tratamento. Sim. Né? Geralmente, a pessoa não procura sozinho, isso é difícil procurar sozinho, geralmente vem com acompanhamento familiar, pela fala, né, familiar, mas é difícil, né? E o tratamento é mais psicológico mesmo. É multi, tem né? até É multi. remédios também. É psiquiatra, geralmente, psicólogo, nutricionista, né, um médico, em casos mais, né? Mais graves. Quando tá mais grave, precisa fazer acompanhamento, né? Ô, Tati, e existe muito uma relação também da obesidade, assim, na verdade, não sei se é uma relação, mas eu já ouvi muito falar sobre isso, em relação a pessoas que sofreram abuso sexual com a obesidade. Sim. Né? Como que Tem, é um isso? índice, é uma vivência. O que eu entendo, Mário? O que é a minha prática, né? Eu falo muito de prática porque eu acho que torna mais real, assim. Se eu sofro, vamos pensar comigo, né? Eu tô, sei lá, numa fase da vida onde meu corpo tá formando, né? Eu sou uma jovem, uma adolescente, e eu vivencio um assédio, um estupro, né? Muitas vezes que eu vou entender que eu provoquei, né? A vivência de estupro, de uma certa maneira, já traz muito isso. Eu não deveria ter ido naquela rua, não deveria ter dado aquela roupa, não deveria, né, ter vivido isso. Então, muitas vezes, essa vivência do abuso sexual, do estupro, é como se eu blindasse meu corpo de alguma maneira. Né? É como se aquela vivência, como a gente tem essa ideia, né? Essa ideia social, que a obesidade ela não é atraente, vamos dizer assim, né? Muitas vezes eu fico protegida. Eu fico protegida dentro de uma armadura, dentro de uma estrutura que me protege e que diz pra mim que eu não vou ser mais importunada, né? Até porque eu fico mais restrita muito. Aí vem, né? A obesidade, eu não saio tanto, não tenho tanta roupa. Então eu vou me fechando, eu vou me isolando, né? E muitas vezes o alimento, ele acaba sendo uma via de descarga, que nem a gente falou, descarga de tensão, né? Descarga de conflitos internos, que muitas vezes uma vivência como essa provocou, né? Então, quando eu percebo, isso é parte da minha anamnese, né, com o paciente, eu tomo muito cuidado, eu falo, olha, eu queria te explicar o porquê que geralmente a gente faz esse tipo de pergunta, né, você tem alguma vivência, assim, a gente entende que é diferente, né, porque o paciente vai passar por uma mudança de emagrecimento muito significativo, e como vão ficar essas estruturas, né? Como que ele vai lidar com essa exposição, essa sensação de estar exposto. E na concepção dele, muitas vezes não é só exposto, é vulnerável. Então, a gente tem que trabalhar esses recursos, né? De falar, olha, né, como é que você tem outros recursos, não precisa vivenciar numa proteção concreta de si mesmo, né? Você tem recursos internos, de falar, não, né? Você tem outras formas, e é onde a gente desenvolve. Mas quando tem esse cenário, a gente conversa muito claramente sobre essa dificuldade, se não for trabalhado, de sustentar o processo de emagrecimento, né? Porque às vezes sabota, né? Volta a começar a ganhar peso, né? Progressivamente. Aí eu me sinto de novo meio que protegida. Né? É aquela... Então, você concorda com aquela frase do todo excesso esconde uma falta? Uma falta de algo, né? De pensar, essa falta vai ser muito individual, né? O que falta? Eu geralmente acredito que é a falta de si mesmo, de alguma maneira. Né? A falta de si mesmo, sabe? De ser mais acolhedor consigo mesmo,
né, de se proporcionar coisas positivas, né, não obrigatoriamente é da maneira que talvez acaba sendo muito, muito falado, mas uma falta de algo, né, de uma situação, de si mesmo, eu entendo que de partes de si mesmo, de acolhimento, né, é uma falta. Você percebe que existe muita transformação, não digo transformação de personalidade, mas talvez assim, mudança de personalidade num processo de emagrecimento, das pessoas talvez se olharem depois e falarem assim, caramba, eu era assim, eu nem sabia. Personalidade a gente não muda, né, Mari? Personalidade é algo estático. Não é estático a palavra, isso é muito rígido. Mas ele é algo mais estável, tá? Personalidade é muito difícil. Mas eu entendo que você descobre coisas que até então, às vezes, você não tinha acesso. Né? A gente pensar assim, ó, talvez eu nunca pude explorar, eu nunca dei o direito disso. Então, eu entendo que já existia. Você entende? De alguma maneira. Mas talvez não podia aparecer. Né? Então, talvez eu possa ficar mais confortável, eu me sinto mais confiante. Então, se você estiver querendo dizer mudança de personalidade nesse sentido, sim, acontece muito, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, é uma outra pessoa num pós-operatório, né? Mas eu entendo que é como se ela pudesse deixar vir, sabe? O processo de emagrecimento, Na deixar verdade, vir. sempre foi aquilo, Né? Reprimido. mas era reprimido. De alguma maneira reprimia, ou não estava na sombra, que a gente fala que é um conteúdo do inconsciente ali, que às vezes tem muita qualidade, muita coisa boa, né? Como era o nome daquela deusa mesmo, que uma vez você Da falou? Atena? Atena? Qual que é a história dela mesmo? A Atena, ela é uma deusa que ela nasce da cabeça de Zeus, né? Quando a gente fala de Deus, Zeus é deus dos deuses, né? Existe muito simbólico de falar, quando a gente fala uma deusa que nasce, um feminino que nasce da cabeça do deus dos deuses, né? Então a gente fala da prevalência, né? Dessa atitude mais racional, mais lógica, onde a intelectualização é muito acentuada, aquela mulher que gosta de estudar, mas que muitas vezes tem uma característica muito de essa guerreira, sabe que a gente tá falando? Da guerreira que vai, que cata a espada, que defende todo mundo, mas que não cuida, não olha pra si. Né? Então... que a Tati usou essa deusa ela me deu um material pra ler, e conforme eu lia, eu falava assim, meu Deus, sou eu, o que eu tô fazendo? Né? Sempre ali pro embate, muitas vezes, da situação. E a gente vê isso, a gente até conversou aquele dia que a gente se encontrou, né? Que o arquétipo, né? Um arquétipo arquétipo, pra entender, pra ficar menos complexo, né? É uma forma, vamos dizer assim, uma forma de ser, uma forma de viver, um modelo, né? E aí o que acontece? Quando a gente, na obesidade, eu percebo que tem muito. Né? Aquela mulher que geralmente, eu falo de mulher, gente, porque é muito no perfil feminino mesmo. Aquela mulher que cuida de todo mundo, que às vezes faz a comida perfeita pra todo mundo, mas que não almoça, que não janta, que tenta controlar todos os cenários, cuidar de todo mundo, a preocupada, aquela que é responsável pelo, sei lá, pelo irmão. Então a gente tem que pensar sobre isso. Eu falo muito que na vivência do emagrecimento, não só da cirurgia, mas do emagrecimento, é voltar a olhar para si. Para si, tirar o olhar do outro. Eu lembro né? que você até usou um termo, você precisa ser egoísta agora. Você, é o seu processo. Porque vai acontecer muita coisa na sua volta. E eu lembro que você, gente, a minha psicóloga falou... Eu cheguei assim pra minha família, minha mãe vai lembrar. Vinha os problemas... Ai, gente, minha psicóloga falou que eu não posso mais resolver o problema de ninguém. Agora eu só posso resolver os meus. Juro, foi a frase que eu mais usei no meu... E foi essencial. É limite, é sobre limite. Porque a verdade é que a gente acha que vai salvar o mundo inteiro. E aí você sai do cenário... E você percebe que os problemas continuam lá. E às vezes eles são resolvidos, às vezes eles não são, mas eles não fazem parte de você. Exato. Só que o sofrimento que te causa tentar resolver um problema que não é seu é bizarro. Via da impotência, então, né? A minha liberdade neste ponto, nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso. Mas a palavra, muitas vezes, que as pessoas utilizam, às vezes é essa mesmo, é egoísta. Eu falo... não no sentido pejorativo, né? Aquela coisa que não se importa. Talvez para quem fez tanto vai achar que fazendo diferente tá sendo egoísta, mas não, né? É sobre limite. Eu falo muito sobre isso. A gente uma relação de amor, seja com quem for, ela precisa ter limite. Você tem limite com seus filhos, você tem limite. Então assim, a partir do momento que uma relação, né, ela tá ultrapassando dos seus limites e você mesmo tá fazendo isso com você, ela passa a ser uma relação abusiva de você com você mesmo. Exatamente. Né? Então não dá pra ser assim. Eu tô sempre me sacrificando, eu tô sempre deixando. Isso é uma relação abusiva consigo. Né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Não é sobre abandonar ninguém, é dar a cada um o seu lugar e tomar o seu pra si. Falar, eu preciso olhar pra mim, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me alimentar direito, eu preciso. E eu não tô fazendo nada demais.
É algo essencialmente... Isso é sobrevida, isso é vida, né? É preservação de espécie, é até natural. Eu preciso cuidar de mim, né? E isso às vezes falar, gente, olha, vocês se virem aí toda hora da minha academia, eu preciso ir. Exato. Né? Sem aquela sensação de, sinto muito, tá? Vocês me perdoam? Eu não tô abandonando? É olhar e falar, não, gente, todo mundo faz. Por que eu não posso? Sim. Normalizar o autocuidado. Exato. Nossa, Né? isso é sensacional. E eu falo que é uma reflexão que a gente tem realmente que trazer, porque quantas vezes você não tá lá num dia super atribulado, você sabe que você não vai ter tempo pra nada. Aí, pra sua academia você não tem tempo, mas se alguém te para e te pede alguma coisa, Você faz. você para tudo que você tá fazendo e se arruma. E vai fazer. Porque a gente tem essa tendência de pro outro a gente arruma, pro outro a gente não fala não. E muitas vezes fala não pra si. aquilo que faria bem pra si mesmo, né? E aí isso Exatamente. fica uma conta alta pro outro, né? A gente não, isso não fica em brancas nuvens. Às vezes a gente fica ressentida com o outro, como se olha como o outro me explora, como o outro me exige, como o outro me pede, né? E assim, aquela ideia de que eu tô fazendo isso pra que a nossa relação seja boa, em algum momento passa a não ser. Porque fica pesado, você vê outro como um fardo, como um filho, né? Acho que o feminino tem muito isso com o marido, né? Que a gente vê, às vezes, essa coisa da Atena com o marido, né? Às vezes é um meninão, né? A gente pensar que ela tem essa coisa de cuidar, ela não deixa, ela impede esse desenvolvimento. Aí você olha pro marido, você não reconhece mais ele, você não admira, né? Você infantilizou de uma certa maneira, você não ajudou que ele desenvolvesse os recursos dele, né? Então a gente tem que pensar que essa ideia de cuidado extremo, de outro, às vezes a gente tá atrapalhando o outro. Né? A gente não tá possibilitando que o outro fala, eu dou conta sim, né? Filho, né? Ah, tu faz tudo pro meu filho. Se eu faço tudo pro meu filho, eu tô passando às vezes a ideia de que ele é incapaz. Né? Não é porque eu quero ajudar. Às vezes é que ele pode olhar pra mim e falar, minha mãe tá fazendo isso, né? Sendo que às vezes é uma coisa que eu já poderia fazer. Ela acha que não confia em mim. Então a gente tem que questionar esse conceito de ajuda tão, sabe? Então, às vezes, até invasivo. Às vezes a gente é invasiva entre lugares que a gente não tem espaço. É aquela frase, né? Se você tá ajudando uma velhinha a atravessar a rua e ela não quer atravessar a rua, Você tá você só atrapalhando. tá sendo um belo de um filho da puta arrastando uma velha pela faixa. A verdade é essa. Né? Exatamente. Né? E olha, você tem muito isso com a Má, né? Com a Maísa. Sim. De dar... deixar que ela Autonomia. sinta a autonomia que ela Ah, é tem. maravilhoso. Sim, sim. Eu E isso sou tem que ser bem- trabalhado desde a infância mesmo, porque é só certeza. assim que você consegue Com talvez certeza. chegar na vida adulta um pouquinho mais equilibrado, né? Porque desequilibrado todos nós somos. Nossa, quando eu comecei a namorar o Diego, que ele falava que era a irmã dele, que sacava o salário dele na caixa pra ele, eu falei, não. Não, meu amor, não. Aqui não. Aqui comigo não. Vai ver hoje, o bichinho se vira, hein? Se vira. E o importante é isso, né? Desenvolver nesse ponto. Porque se você Uhum. pega pra si, você vira mãe, você vira mãe da sua mãe, você vira mãe do seu marido, você vira... A Mari falou esses dias sobre isso, que a Tati tava falando, referente à amizade, que tem aquela amiga que, ai, não vou falar, porque senão ela vai ficar chateada. Ah, não, ai, não, coitada. Aí ela falou, meu, você não tá fazendo nada pra ajudar ela, você só tá prejudicando. Você tá achando que você tá cuidando, que você tá ajudando, você só tá atrapalhando. Fala aí, ela que se resolva sozinha. Aí eu, ai, meu Deus, será? Não, coitada. Não, bem a isso. gente tem a tendência de achar que os outros não são capazes, né? A gente é capaz, então eu consigo, eu posso, eu salvo, eu cuido. Mas o outro não pode. O outro não... E aí você toma pra si uma coisa que não é sua, né? E que às vezes, eu acho que às vezes, se a gente parar pra pensar, às vezes é uma insegurança nossa, né? Às vezes a gente precisa se sentir necessária, útil. E se o outro não for, e aí, que lugar eu tenho na vida dele? Né? Esse conceito da utilidade pro feminino é muito forte. Eu preciso ser útil, eu preciso fazer, eu preciso Sentir ser útil. conhecida, né? Então a gente tem que parar pra pensar, falar, às vezes não é uma necessidade nem dele, é uma necessidade minha de me sentir útil, dele olhar pra mim e falar, olha como você é importante, olha, obrigada. E se não fala, né, fica aquela coisa, olha, né? Eu fiz tudo pra ele, entra nessa coisa, né? E aí cobrança. Então a gente tem que pensar que assim, tá, eu tô precisando, será que sou eu que tô precisando fazer por ele? Ou ele tá precisando da minha ajuda, né? Quem tá precisando de quem aí nessa história toda, né? E às vezes a gente precisa sair dos lugares porque é muito fácil a gente falar, não, ele não consegue. Né? Às vezes eu não consigo. Eu preciso daquele lugar. E normalmente é, né, Tati? Tudo aquilo que a gente... É muito projetivo, É né? Exatamente. Tudo muito aquilo que projetivo. eu percebo muito isso em relação até mensagens que às vezes eu recebo, que eu vejo a pessoa se incomodando com algo da forma como eu lido, porque é uma coisa que pra mim é bem resolvida e de repente pra ela não é, e aí aquilo incomoda.
incomoda num ponto que ela não consegue não falar. E eu falo, não é sobre mim. É Não, e sobre rede você. social hoje em dia, gente, é um campo aberto de projeção, né? Entro na vida do outro, eu sei o que ele faz, e assim, relativamente, né? Mas eu projeto muita coisa, então essa coisa do hater, a gente fala, né? É muito projetivo, né? Eu tinha acesso à vida das pessoas de uma maneira não tão extensa, hoje em dia eu tenho, né? Exatamente. Então não é fácil, blindar aí não deve ser fácil. É difícil. Não deve ser fácil. No fim, todos estamos sempre precisando de terapia. Sim, com Ó, certeza. Lucas está dizendo que dia, que programa, e eu concordo Mara. plenamente, porque eu não vi nem a Maravilhoso. hora passar. Foi incrível. Que bom. A Lucileia tá falando assim, é sobre isso, vocês estão contando a minha vida, eu tô passada. Querida, você não tem noção. Eu saía com essa sensação de cada sessão de terapia. Me Que o negócio descreveu. tava ali, exatamente. Ela falou também, ó, eu colocava a culpa de estar acima do peso nos anticoncepcionais, hoje estou fazendo reeducação alimentar, perdi 15 quilos e detalhe, tomo anticoncepcional contínuo. É. Ou seja, né, não é sobre Não era isso. É, Tati, sensacional. Quero Mara. agradecer demais a sua presença Imagina, eu que aqui. agradeço. Gente, sigam a Tati nas redes sociais, ela traz conteúdo sempre. Tem atendimento online, quase não tem agenda, mas assim, vocês tentam a sorte porque vale a pena. Eu falo pra todo mundo, assim, vale a pena demais. Principalmente aí você que tá num processo de emagrecimento ou que vai fazer cirurgia bariátrica, assim, o conhecimento que a Tati tem nessa área é incrível. Então, eu indico demais. Muito obrigada. Fico muito feliz. Foi maravilhoso. Muito obrigada, meninas. Foi uma delícia pra mim também, leve, do jeito que eu acho que tem que ser, né? Essa coisa sair. Também que eu acho que é muito importante, trazer a psicologia de uma maneira mais simples, né? Aquela coisa meio muito teórica, muito distanciada, eu acho que não é acessível. E a minha é muito bom pra mim toda a troca. Eu saio sempre muito agradecida pela troca. Ah, eu que agradeço bom. vocês. Incrível. Ai, obrigada por todo mundo que acompanhou. Tivemos uma audiência incrível. Tem presente, tem presente. Sim, Pedro, por favor, você consegue? Tem Eu não tenho que presente sair pra daqui. Tati. Ah, Temos muito presente, obrigada. presente. Peraí que eu vou dar pra embaixadora. fazer as Embaixadora, né? Deixa eu fazer as honras. Um presente da Kiss Makeup pra Ai, Tati. eu amo maquiagem. Maquiagem, a Amo. famosa loja do preço único R$10. delícia. Estamos no Bauru Shopping Boulevard e centro de Bauru. Ai, vezes. gente, eu, amo amo Eu maquiagem. amo que a publi vem pronta, assim, que ela já sabe tudo, né? É tipo tudo. Mais de 15 lojas. É da Facop, né? A gente já começa. Mais de 15 lojas no estado de São Paulo, gente. Sensacional, gente. Kiss Makeup. Agradecer todos os nossos patrocinadores que estiveram mais uma vez aqui com a gente. Estúdios RCB, Pedrão, que tá aí até agora com fome. Pedro, eu guardei um pouco de amendoim pra você, tá bom? Saudade da torta da Cláudia, né, Pedro? Tá todo mundo de dieta, Pedro. Você se controla, que só você nasceu magro nessa vida. Fazer o quê? Tati, obrigada mais Obrigada, uma vez. Tati, foi queridas. incrível. Muito obrigada. Incrível Ai, mesmo. feliz. E é isso, galera. Muito obrigada, boa noite e até o próximo programa. Beijo, gente. Até semana que vem. Semana que vem eu tô de folga. Ah lá. Quem te deu essa folga? Muito bom, Tati. Foi obrigada Mara. mesmo. Foi bom, gente. Mara. Você acha que Nossa, chegou? foi incrível. Então tá.